Hoje abordaremos sobre a Alemanha Nacional-Socialista na Segunda Guerra Mundial. O que levou a Alemanha a declarar guerra à Polônia? Quais foram os meios utilizados para o conflito? Lembrando que serão abordados não apenas esse, mas outros conteúdos falando do tema. Afinal, foram 6 anos de guerra. Então, desde já, inscrevam-se e ativem o sininho para não perder as notificações. A partir das 4h45 da manhã do dia 1º de setembro de 1939, o encoraçado alemão Schleswig-Holstein abriu fogo contra a guarnição e depósito de munição de Westerplatte, uma península do estuário do Vístula que controlava a entrada para o porto de Danzig, hoje Gdansk, e caças de mergulho Stuka voaram em rasante sobre a cidade. Funcionários ferroviários poloneses e funcionários dos Correios foram atacados por unidades policiais alemães locais e efetuaram disparos em várias localidades. Assim começou a Batalha de Westerplatte e, é claro, a Segunda Guerra Mundial. Esse conflito na cidade de Westerplatte durou 6 dias, com a vitória alemã. Danzig foi a cidade que se iniciou o conflito, mas o que muitos não sabem é que havia população germânica naquele lugar. Quando fala-se de unidades policiais alemãs é devido a essa circunstância dita anteriormente. Isso remonta ao período que o Império Prussiano dominava parte daquela região da Polônia, que era a Prússia Ocidental. A Polônia, por mais que existisse na Idade Moderna, foi desmantelada em 1795 e controlada pela Prússia, pelo Império Austro-Húngaro e pelo Império Russo, voltando a se estabelecer depois do fim da Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial. Para Adolf Hitler, o Führer da Alemanha, ou guia, era primordial proteger os cidadãos alemães que encontravam-se isolados em uma nação determinada pela Liga das Nações. No dia 1º de setembro de 1939, foram mobilizados 1,5 milhão de soldados alemães, que, entre eles, a Wehrmacht e a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, contando com 3.600 blindados e 1.929 aviões de guerra. Na fronteira entre Polônia e Alemanha, a Wehrmacht ergueu as barreiras da alfândega e entraram em território polonês, enquanto aviões da Luftwaffe voavam para dentro do espaço aéreo polonês com suas Stukas para bombardear as ferrovias, estradas e pontes, bases do exército polonês, cidades e aldeias. No 5º dia de conflito, às 10 horas de 5 de setembro de 1939, o general Oberst Halder, da Wehrmacht, teve uma conferência com o general Oberst von Brauchitsch, comandante em chefe do exército. O general Oberst von Bock, que liderava o grupo de exércitos do norte. Após consultarem a situação, os generais admitiram que o inimigo, ou seja, a Polônia, estava praticamente derrotada. Na noite anterior, a batalha pelo corredor polonês terminou com a junção do 4º Exército da Wehrmacht, comandado pelo general von Kluge, que da Pomerânia avançou para o leste, e o 3º Exército, sob o comando do general von Kistler, da Prússia Oriental, também avançou. Foi nessa batalha que o general Hans Guderian fez seu nome. Guderian estava na divisão Panzer da Wehrmacht. Panzer significa tanque em alemão. Os avanços que a Alemanha desempenharia em campo de batalha ficaram conhecidas como Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, que contava com apoio aéreo, apoio motorizado e as tropas da infantaria. Esse ataque era rápido e eficaz, o que deu muitas vitórias não somente na Polônia, mas na Dinamarca, Noruega, França, entre outros. Devido ao avanço pelo leste do corredor polonês, a Wehrmacht foi contra-atacada pela Brigada de Cavalaria Polonesa de Pomorska. Para William Shirer, jornalista americano que fez furos jornalísticos na Alemanha, havia ido para a Polônia observar de perto, e o que ele relatou foram inúmeros ocorridos da guerra. Disse que houve uma prova aterradora de carnificina, sendo símbolo daquela breve campanha na Polônia. Foram tanques versus cavalos. Por mais que os poloneses tivessem tenacidade para enfrentar os alemães, sua investida não gerou efeito. Os poloneses foram trucidados.
Como havia sido dito, a Blitzkrieg foi algo inédito para aquele período, uma doutrina que gerou medo para os inimigos da Alemanha naquele instante inicial. Os aviões de caça como os Bf-109 Messerschmitt, que eram muito rápidos, e os bombardeiros com as Stukas, que, claro, causavam um barulho estrondoso devido ao seu zunido quando mergulhava. Como podemos ver nesse vídeo. Panzer und Truppenansammlungen. Unter Rumpf und Tragflächen die Bomben. Sturz! A divisão Panzer que rompia as linhas e seus avanços de 50 a 60 km por dia. Os pesados canhões de autopropulsão e fogo que rolavam a 60 km por hora, mesmo com as estradas acidentais que haviam na Polônia, e também, é claro, a rapidez da infantaria que, para muitos, é inacreditável, com seus carros motorizados dirigidos e coordenados por comunicações eletrônicas que incendiam em instalações de rádio, telefone e telégrafo. A Força Aérea Polonesa foi aniquilada no período de 48 horas. A maior parte dos seus aviões, que eram 500 aviões da primeira linha, devido aos bombardeios das Stukas nos aeródromos antes de decolarem, queimaram as instalações e a maioria das tripulações terrestres foram mortas ou feridas. Cracóvia, a segunda cidade da Polônia, foi tomada em 6 de setembro. Nessa noite, o governo polonês fugiu às pressas de Varsóvia para Lublin. No dia seguinte, Halder mostrou-se ocupado de começar a transferência das tropas para a frente ocidental, ainda que não percebesse ali qualquer movimentação. Na tarde de 8 de setembro, a 4ª Divisão Panzer da Wehrmacht alcançou as proximidades de Varsóvia, ao passo que, logo ao sul da cidade, o 10º Exército, comandado pelo general-lieutenant Reichenau, que vinha da Silésia e Eslováquia, conquistou Kielce, e o 14º Exército de List chegava a Sandomierz, na ligação dos rios Vístula e San. Em uma semana, o exército polonês foi esmagado. A maior parte de suas 35 divisões, que era tudo que eles possuíam, não tinha tempo de se mobilizar. Foi destruída ou colhida num vasto movimento de pinças, ou seja, foram cercados de um lado e de outro em torno de Varsóvia. Para os alemães, faltava a segunda fase, que era apertar o laço em volta das confusas e desorganizadas tropas polonesas que tinham sido cercadas. A missão era destruí-las e completar um segundo movimento de pinças, ainda maior, a 160 quilômetros a leste, o qual colheria as remanescentes formações polonesas a oeste de Brest-Litovsk e do rio Bug. Esta fase foi iniciada em 9 de setembro e foi terminada no dia 17 do mesmo mês. No setor esquerdo dos exércitos do Grupo Norte, do general von Bock, marchou até Brest-Litovsk, no qual o 19º Corpo de Guderian atingiu no dia 14 e conquistou 2 dias depois. Em 17 de setembro, encontrou as patrulhas do 14º Exército de List, a 80 quilômetros ao sul de Brest-Litovsk, em Vlodava, com o fechamento das segundas grandes pinças. O contra-ataque, como o próprio Guderian havia observado mais tarde, chegaram a uma definição em 17 de setembro. Todas as forças polonesas, salvo certo número delas na fronteira russa, ficaram cercadas. Bolsas de tropas polonesas no Triângulo de Varsóvia e, mais a oeste, nas proximidades de Posen, resistiram com bravura, porém, estavam fadadas ao fracasso. O governo polonês, ou o que restava, foram bombardeados severamente e foram metralhados pela Luftwaffe, chegando até uma aldeia na fronteira com a Romênia no dia 15. Com isso, chegava ao fim a campanha alemã na Polônia.
houveram alguns poloneses que resistiram, mas fracassaram. A conclusão dessa incursão é que a Alemanha foi bem sucedida, devido à nova tática utilizada em campo de batalha, a Blitzkrieg, como vimos antes, algo inédito para aquele período. A competência dos generais alemães que, sem dúvida, foram herdadas do período prussiano. Há relatos que afirmam que um dia antes do avanço alemão, houve uma tentativa polonesa de destruir uma estação de rádio alemã. O historiador Richard J. Evans diz em seu livro O Terceiro Reich no Poder o seguinte: os poloneses haviam cometido nada menos que 14 violações graves de fronteira na noite passada, disse ele, aludindo aos incidentes encenados pelos homens de Reinhard Heydrich, que foi Obergruppenführer da SS. O cargo equivale a general. Se vocês quiserem um conteúdo sobre isso, escrevam nos comentários. Para Evans, a invasão da Polônia foi encenação. E como foi dito antes, o pretexto para Hitler era a proteção de seus cidadãos. E isso não foi apenas na Polônia. Na Tchecoslováquia, a atual República Tcheca, foi a mesma coisa, com os Sudetos. E o mesmo aconteceu na Alsácia-Lorena. Porém, lá houve plebiscito, que remetia a dizer se o povo queria permanecer na França ou na Alemanha. E eles votaram na Alemanha majoritariamente. Sendo assim, a Alsácia-Lorena foi anexada ao Terceiro Reich alemão. A campanha da Polônia pelos alemães terminou, mas a invasão da Bélgica e da Holanda está para começar. Não percam os próximos episódios. Até a próxima.